Que a graça e a paz de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Você que está aqui no santuário, você que está em casa, cultuando ao Senhor conosco, através da internet, do Facebook, o Senhor está recebendo este culto e contemplando a tua adoração, as tuas necessidades. O Senhor está contemplando aí as suas orações e com certeza você não está adorando a um Deus morto ou um Deus que tem boca e não fala, pés e não anda, mãos e não apalpa. Você está adorando a um Deus vivo, amém? O Deus que pode todas as coisas, o Criador da terra, céu e mar, aquele que vive e reina para todo sempre, amém? Abra sua Bíblia no Salmo de número 136, nós ministramos aqui no último culto, até o verso 9, falei que estaria dando continuidade hoje, e vamos fazer a leitura aí. O irmão Gustavo está preparando aí o texto, na versão exatamente que fala da misericórdia. Esse texto, nós já explicamos aqui, que ele fala da gratidão, mostra o Deus misericordioso. Todos os versículos vão falar da misericórdia de Deus, que é compreendida como também amor, benignidade, bondade. Vai retratar a bondade de Deus, o amor de Deus, a benignidade de Deus. De maneira que algumas versões falam que o amor de Deus dura para sempre, outras versões falam que a benignidade do Senhor dura para sempre, que a bondade do Senhor dura para sempre. Nós vamos na versão que trata da misericórdia do Senhor, que dura para sempre. Os rabinos chamavam esse texto, este salmo, de o grande louvor. E nós vimos aqui no culto passado que esse texto foi utilizado por Salomão na inauguração do templo, a primeira igreja, templo físico a ser construído, foi construído por Salomão. Foi utilizado esse texto em momentos da grande batalha ali com Josafá, que ele estava numa situação de medo, mas aí eles oraram ao Senhor, jejuaram, e Deus, pelo seu Espírito, revelou que o Senhor estaria com eles, que aquela luta era do Senhor e não deles, era do Senhor e não deles. E a Bíblia diz que eles então louvaram a Deus, agradeceram ao Senhor, tributaram ao Senhor, e o Senhor destroçou os seus inimigos, de maneira que eles não precisaram lutar, e eles só colheram as bênçãos em um vale que foi chamado de Vale da Bênção. E eu quero convidar você a ser grato em meio às lutas que passam. Eu quero convidar você a ser grato em meio às batalhas que você está batalhando. E aí você me diz assim nesta noite: ah, pastor, mas eu estou ainda na guerra, na luta, na dificuldade, e eu ainda não vi a vitória. Como que eu irei agradecer? Pois bem, quem veio no domingo passado viu aqui na mensagem que nós colocamos esse texto dentro daquele contexto da guerra lá em 2 Crônicas, capítulo 20, quando Deus falou, e o profeta e o rei, então Josafá, levou o povo a crer em Deus, confiar no Senhor, crer nos profetas e louvar ao Senhor, e agradecer ao Senhor. E eles celebraram com o cântico deste salmo, e o Senhor lhes concedeu a vitória. Então creia, amém, Maria? Creia. Irmãos, é muito lindo esse texto. No domingo de manhã, eu fui a um passeio com um pessoal, motociclista, e aí eles me deram a oportunidade de orar, e eu pedi que fizéssemos um grito de guerra dentro deste salmo, e foi muito lindo, porque ali foi um grupo grande, fomos a Firmino Alves, e aí eu li esse texto, da forma como nós vamos ler aqui, como lemos no domingo, e foi uma bênção. Depois eles no grupo comentando como foi maravilhoso aquele momento nosso ali. Eles sempre me chamavam, eu não posso, domingo eu tenho uma ocupação, mas no domingo agora eu pedi permissão aí aos meus líderes aqui, que são também autoridade na igreja. Só vocês me liberam hoje aqui, né? O vice-moderador ali, o pastor Josemar, e o nosso pastor Dal, nosso diretor do EBD, e ele me fez essa liberação, mas estava lá fazendo EBD, inclusive o irmão Flávio disse: pastor, foi uma verdadeira EBD. Flávio interagiu no PV,
né, e compartilhando como foi bom aquele momento nosso ali. Então, bênção de Deus e bênção mesmo. Então, com certeza agora à noite continuará a bênção da mensagem de domingo à noite, amém? Tudo que puder falar desse salmo é pouco. Na verdade, irmãos, eu falaria aqui 3 vezes, eu até pensei em falar 3 vezes dentro desse salmo. Só que sexta-feira é o nosso seminário. Então, sem mais delongas, vamos à leitura. Vamos ler todo o salmo. Eu lerei uma parte do texto e vocês complementarão. Assim que eu parar a leitura, vocês seguem, tá bom? Porque assim que este salmo, ele era ministrado, ele era lido na igreja ou em outro espaço, ele era cantado desta forma: um dirigente do culto e por um coro, ou o dirigente da congregação e o dirigente e a congregação, ou ainda 2 coros. Então, sempre assim, fazendo ressoar com o dirigente a congregação, ou com o dirigente um coro, ou com 2 coros. Então vamos lá. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque rendei graças ao Deus dos deuses, porque rendei graças ao Senhor dos senhores, porque aleluia, ao único que opera grandes maravilhas, porque aquele que com entendimento fez os céus, porque aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque aquele que fez os grandes luminares, porque o sol para presidir o dia, porque a lua e as estrelas para presidir a noite, porque aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque e tirou Israel do meio deles, porque com mão poderosa e braço estendido, porque aquele que separou em 2 partes o mar vermelho, porque e entre elas fez passar a Israel, porque mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque aquele que feriu grandes reis, porque e tirou a vida a famosos reis, porque a Seom, rei dos amorreus, porque e a Og, rei de Bazã, porque cujas terras deu em herança, porque em braço a Israel, seu povo, porque a quem ele se lembrou de nós em nosso abatimento, porque e nos libertou dos nossos adversários, porque e dar alimento a toda a carne, porque tributai louvores ao Deus dos céus, porque Deus, nós tributamos nesta noite, ó Deus, aqui na Segunda Igreja Batista, com os que aqui se encontram no santuário e com os que cultuam o Senhor conosco, por meio do Facebook, Instagram, no YouTube, agora ou posteriormente estarão adorando ao Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, recebe louvor, adoração. Deus, que nesta hora nós aqui tributamos a Ti. Pai, vem da paz das Tuas ovelhas, vem alimentar o Teu aprisco. Fala a cada coração. Deus, fortalece o que está enfraquecido, sara, cura, liberta. Pai, em nome de Jesus Cristo, alimenta, fortalece. Deus, ministra paz, em nome de Jesus, a todos que cultuam o Senhor nesta hora, no nome do Senhor, amém. Irmão, nós no culto passado falamos, e aí você que vai estar cultuando ao Senhor e assistindo essa mensagem agora, por exemplo, pelo YouTube, você pode ver a mensagem do domingo, que teve aí a introdução, inclusive falando desse Deus misericordioso, e que age com misericórdia, Ele na sua soberania, com quem Ele quer e como Ele quer, e faz juízo com quem Ele quer, e isso não se discute, porque ninguém está acima de Deus, e Ele é Deus, e as vidas pertencem a Ele, as nações pertencem a Ele, os povos pertencem a Ele, toda a criação é dele, tudo foi feito por Ele
e para Ele. Dele emana a vida é dom de Deus. Amém? Então, dando continuidade aí, nós fomos até o verso 9. Aí no verso 1 ao 9 nós falamos sobre o Deus Criador, aquele que faz existir, fez existir aquilo que não existia. Deus seja louvado. E interessante é que de uma família Ele fez existir uma nação dentro de outra nação, a egípcia. E lá Isaías fala que dentro de um dia Ele fez surgir uma nação. Aí agora falando de Israel, em outro momento da história, em que Israel havia deixado de existir como nação no aspecto político, com o seu território, com a sua economia, com o seu sistema político. Israel, na década de 70, deixou de existir, mas havia profecia o Senhor dizendo que pode uma nação nascer um dia? Deus usando o profeta para questionar o seu próprio povo, e a conclusão é que sim, Deus fez Israel voltar a ser nação dentro de um dia. E o Senhor trouxe os hebreus de todas as partes do mundo em que eles se encontravam e fez com que Israel voltasse a ser uma nação. Em um dia. Você já parou para pensar isso? Em um dia nasceu uma nação? Pois é, Ele é Deus, que faz gerar uma vida, que faz gerar uma família, que faz gerar uma nação. Em um dia, ou no estalar dos dedos, para Ele, tudo é possível. Tudo isso nós vimos. Então hoje, agora a partir aí do versículo 10 ao versículo 12, nós temos nesse texto o entendimento do Deus Redentor, aquele que faz sair. Esse Deus Criador agora que o salmista está mostrando como Deus Redentor, aquele que faz sair. Ele fez sair do Egito o seu povo, aleluia. Sendo o Egito ali a nação imperialista, aquela que dominava as outras nações naquele tempo da história, mas esta nação poderosa, entre aspas, naquele contexto, e que o povo hebreu estava ali em regime de escravidão, o qual, neste regime de escravidão, construiu pirâmides, cidades, sob o chicote de Faraó. Aí o texto do verso 9, o verso 10, 11 e 12, vai falar: aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre, com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. O braço de Deus, forte do Senhor, executou juízo sobre todos os deuses do Egito, e por isso as 10 pragas, sendo ali juízo de Deus sobre os deuses do Egito. E lá em Romanos fala, e o Senhor fala também lá em Provérbios, que Deus, Ele pega o coração do rei e inclina como ribeiro de águas. Está em Provérbios, essa citação. E lá em Romanos também 9 fala de como o Senhor fez, pela sua soberania e pela sua misericórdia, com o coração de Faraó, que está lá escrito também, né, no livro de Êxodo. Então o Senhor endurecia e Faraó resistia. Depois o coração de Faraó amolecia e ele dizia: deixa ir, pode ir, está liberado. Depois endurecia novamente, para que o propósito de Deus fosse cumprido. Então Deus tirou a Israel do meio deles. E aí a gente percebe então o Deus Redentor, aquele que faz sair. Aqui estamos falando de um povo que estava preso, uma nação aprisionada por outra nação. Só para vocês verem a dimensão deste aprisionamento. Eu citei aqui que eles construíam cidades, construíam as pirâmides, que está aí a história, para afirmar, confirmar, aprovar o que a Bíblia diz. As pirâmides do Egito, tão conhecidas como uma das 7 maravilhas do mundo, construída pelos hebreus, no regime de escravidão. Mas essa prisão era de um modo tão assim, o domínio do Egito, que eles tinham controle
da natalidade, vendo ali quantos hebreus, e estatístico, quantos hebreus estavam crescendo, como os hebreus estavam crescendo no Egito, e aí isso trouxe preocupação para Faraó, de maneira que nos dias de Moisés, quando Moisés nasce, havia ali um decreto, uma lei, para que as parteiras matassem os filhos homens nascidos das hebreias, porque havia um crescimento. Então havia todo um controle sobre os hebreus. E aí você tem toda essa questão da geografia, demografia, a questão populacional. Veja como era algo de controle total. Porque se esse povo cresce, se cresce a quantidade de homens, viraria uma ameaça. Viraria uma ameaça. E aí você tem o domínio do Egito sobre esta nação, ao ponto de controlar o crescimento, mandando matar na infância os bebês, no nascedouro, para que não permitisse nem mesmo se tornar um garotinho. Mas Deus é Deus, amém? Deus é Deus, e a vida de Moisés é um exemplo disso, porque ele nasce nesse contexto, e por ser menino tem que ser morto. E aí a mãe de Moisés, com as suas irmãs, aí põe Moisés em um cesto no rio. Moisés, exatamente a palavra Moisés quer dizer tirar da água, e ali Moisés vai no cesto, e chega logo abaixo, onde estava a filha de Faraó, a irmã de Faraó, a família ali, da corte, e pega aquele bebezinho e leva. E Moisés é criado como sendo filho da filha de Faraó no Egito. E olha como Deus prepara, porque quando ela chama uma hebreia para amamentar, Moisés é a própria mãe de Moisés que vai amamentar Moisés. E esse rei, este Faraó e toda a sua nação, achando que tinha um controle. Quem tem o controle é Deus, aleluia! Quem tem o controle é Deus. Os homens pensam que tem o controle, os homens pensam que governam o mundo. Quem tem o controle é o Senhor. Às vezes a gente se preocupa, volta e meia eu vejo alguém se preocupando com o crescimento da China, e de forma muito silenciosa, estratégica, diferente de outros países de ditadura, comunistas, que assaltaram o país de forma estratégica, foram asfixiando a democracia, como o caso da Venezuela, como o caso de Cuba, e se apoderaram com o regime agora totalitário. Mas diferentemente da China, ela vem ganhando espaço, dominando o mundo. Como? Através da tecnologia, da ciência. Os Estados Unidos leva para lá, e como o mundo todo indo para lá buscar mão de obra, e sem ninguém reclamar, com a exploração das pessoas, e a China vai se enriquecendo, vai ficando uma nação potente tecnológica, está inclusive querendo vender 5G para o Brasil, mas isso é uma ameaça, há toda uma preocupação. Mas a China está crescendo, dominando como? Pela tecnologia e pela economia, comprando locais estratégicos, portos, toda uma infraestrutura, inclusive aqui no Brasil. E aí alguns começam a ficar preocupados. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a realidade dessa aqui, que quem comanda é o Senhor, amém? Isso nos alegra, isso nos dá paz, porque é o Senhor que tem o controle. Faraó pensava que tinha, mas não tinha. Ao contrário, Deus põe Faraó para cuidar do libertador. Deus põe Faraó para alimentar Moisés, para cuidar de Moisés, e Moisés cresce na corte. Moisés aprende de toda a ciência egípcia. Intelectualmente falando, ele passa 40 anos sendo treinado, preparado,
Depois o Senhor tira Moisés para o Egito, onde ele passa mais 40 anos, agora numa preparação espiritual, para depois vir a ser de fato o libertador. E Deus, através de Moisés, tirar Israel do meio dos egípcios. Só que quando o Senhor tira Israel, irmão, do meio dos egípcios, não os tira de qualquer jeito. Glória a Deus. Deus seja louvado. Isso acontece, questões técnicas. Deixa esse negócio quieto, irmão, fica melhor. Amém. E essas mudanças da gente, de lá para cá, daqui para lá, vamos deixar esses instrumentos tudo aí agora, para não ficar mais mexendo. Começa lá no microfone. Então, voltando aí o que a gente estava falando, do Egito, e desse cuidado, dessa libertação, esse Deus libertador. Está lá esse povo. Faraó pensando que tinha o controle em todas as dimensões. E Deus está cuidando do seu povo. Irmãos, quando este povo sai, eles não saem de qualquer jeito. Quando este povo sai, quando Deus liberta, sabe como? Com toda a riqueza do Egito. Deus tira o seu povo, irmãos, com toda a riqueza, porque não está explorando os Egito. Não, eles trabalharam. Eles trabalharam. E o justo juiz, o libertador, não os liberta sem um saldo. Liberta honrando, liberta glorificando, liberta exaltando de maneira triunfante. Deus tira o seu povo do Egito e com ele a riqueza. E Moisés dizia: nenhuma unha para Faraó, nenhuma unha para Faraó. Quais são as tuas lutas, as tuas causas, as tuas batalhas? Quem sabe alguma prisão? Saiba nesta noite que Deus é o Deus redentor, aquele que faz sair. Você está em uma situação de dívida, Deus é poderoso para te fazer sair. Você está em uma situação de pecado, Deus é poderoso para te fazer sair. Você está em uma situação de prisão, Deus é poderoso para te fazer sair. Eu sei que às vezes nos envolvemos em determinadas situações em que não há em nós força, não há em nós condição alguma. Não havia no povo hebreu condição alguma de seus próprios pés, suas próprias mãos, sua própria força sair do Egito. Não tinha como. Mas o Senhor, o Redentor, faz sair. É na força de Deus. Fala para a pessoa que está aí. É na força de Deus, meu irmão. É na força de Deus, minha irmã. O Senhor te fará sair dessa situação de angústia, dessa situação de aflição, dessa situação de medo, dessa situação de pânico. Deus te fará sair de uma aflição para a paz, de uma escassez para a abundância. Deus te fará sair da escravidão para a libertação. Deus te fará sair. Amém? Deus te fará sair. Deus fez sair o apóstolo Paulo e Silas da prisão de forma honrosa, gloriosa. E entra Paulo e Silas, aleluia, para uma cadeia pública. E a glória de Deus, porque ali eles louvavam, eles exaltavam ao Senhor. E Paulo e Silas saem daquela prisão com toda a comunidade carcerária rendida ao Senhor. Toda a comunidade carcerária é agora liberta, inclusive o carcereiro. Então Deus te fará sair. Deus te arrancará, mas não somente a ti, e todos que estiverem junto contigo. Amém? Deus te fará sair, porque Ele é o Redentor. Jó estava numa situação de prova. Você que está passando por uma situação de prova, Deus vai fazer você sair da prova. Amém? Ele põe na prova e Ele tira da prova. Jó
foi provado, está numa situação de prova, e na condição de prova já perdeu seus filhos, na condição de prova já perdeu sua saúde, na condição de prova já perdeu suas riquezas, mas Jó não perdeu a fé. Jó continua olhando. Está escrito em Jó 19, verso 25 ao 27, Jó olhando para Deus, o seu Redentor, e assim ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Jó 19, 25, 27. Eu sei que o meu Redentor vive. Basta você saber que ele vive. Não apenas vive, mas ele se levantará. E levantará a ti. E é assim que Jó diz: eu mesmo com os meus olhos, eu verei, não outro. Verei de mim mesmo, não outro, os meus olhos e não outros. E aí o 27, o 26, por favor, olha que maravilha, aí diz a palavra: vestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Já não está falando de algo distante que outros não, ele mesmo viria, naquele corpo que estava enfermo, em chagas, na sua pele, com os seus olhos, ele viria. E Jó viu a abundância de Deus. Jó viu Deus convertendo toda aquela situação de maldição, de sofrimento, de prejuízos, de percas irreparáveis, vida de seus funcionários, não somente a vida dos seus filhos. Jó sofreu muitas percas. Quantas percas nessa pandemia? Inclusive perca da liberdade. E o que está se constatando aí é que se alarmou demais, inclusive. O poder de letalidade é o mínimo. Está sendo comprovado cientificamente. Sim, verdadeiramente cientificamente. É preciso ter cuidado, é preciso continuar usando as máscaras que a gente tem aqui recomendado, continue usando. Mas é interessante que o Covid veio, aí acabou todas as outras doenças, ninguém morreu de mais nada, só de Covid. Aí o número está lá em cima. E agora veio a eleição e acabou o Covid, porque agora está todo mundo fazendo uma movimento dentro das casas, visita de casa em casa, entendeu? Agora pode trabalhar, é a justiça eleitoral aí botando as pessoas para ir trabalhar, é ampliando agora o horário, que é de 7, acho que é 19, antes era reduzindo e dominando. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém? Uma outra situação interessante para a gente pensar dentro desses 3 versos aí, e nesta ideia do Redentor, aquele que faz sair, aquele que nos tira de uma situação que a gente não pode sair, mas ele pode nos tirar. Amém? Deus é aquilo que eu não sou, ele pode aquilo que eu não posso, ele tem aquilo que eu não tenho. Salmo 40 retrata isso. O salmista diz assim: esperei pacientemente. Outras ações dizem: esperei com confiança no Senhor, esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor. Você está passando por uma luta, por uma prisão. Os hebreus passaram 400 anos. Marta e Maria ficaram esperando ali. As irmãs de Lázaro ficaram esperando Jesus chegar. Jesus demorou, mas ele chega na hora certa. De repente você está com uma luta, com uma prisão, com uma dificuldade. Olha o que o salmista está dizendo: esperei com paciência. Esperei com paciência quer dizer esperei com confiança. Você tem confiança, você descansa, você espera. E ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou, diz aí o verso 2, me tirou de onde?
de um poço de lama, um poço de perdição. Outras ações diz um tremedal de lama. Então pensa alguém com os pés em um poço de lama, em um tremedal de lama. Quem aqui é do meio rural sabe que é um atoleiro. Um atoleiro em que o animal atola, fica preso. Ou um carro fica atolado. Ele tira desse poço de lama. E aí você pode pensar agora, espiritualmente falando, moralmente falando, alguém atolado moralmente, alguém atolado espiritualmente, alguém preso em um tremedal de lama, em um poço de lama. Ele é o Redentor, aquele que tira do atoleiro, aquele que tira da lama e põe os pés em uma rocha, um lugar firme. Tira de uma posição que estava e põe em outra posição, totalmente diferente, de um tremedal de lama, de um poço de lama, em uma rocha. E esta rocha é Jesus, porque Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, a base, a nossa base é Jesus. Firma os nossos passos, firma os nossos passos. E aí, irmãos, o que é que vai acontecer? O que aconteceu com o povo hebreu quando foi retirado? O que aconteceu com o povo hebreu, não somente quando foi tirado do Egito, mas quando foi tirado do Império Babilônico, que foi o maior tempo de escravidão depois desse período do Egito, agora já como nação. Eles entram no Egito como família e saem do Egito como nação. Então esse período de escravidão do Egito é um período que vai constar desde ali os descendentes de Jacó e seus filhos, entram como família, se torna uma nação dentro de outra nação, e ele sai dali agora para ser uma nação organizada. Então, como nação, como povo, a gente tem depois o Império Babilônico, que é cativeiro de 70 anos. Mas quando Deus os tira do cativeiro babilônico, eles saem louvando, felizes. E as nações vizinhas disseram: olha aí, como eles estão felizes, grandes coisas faz o Senhor a estes, por isso estão alegres. Salmo 126, e eles dizem: sim, verdadeiramente, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Salmo 126, 3. E agora voltando lá ao Salmo 40, o versículo 3, quando o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, ou confiantemente pelo Senhor, e Ele me tirou de um charco de lodo, de um tremedal de lama, de um poço de lama, como você queira. Aí o texto diz, no verso 3, e pôs em meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então o Salmo 136 é um salmo que está exaltando a bondade de Deus, a benignidade de Deus, a misericórdia de Deus, que são as causas de não sermos consumidos. Esse Deus que é bom, que não nos deixa no lamaçal, esse Deus que não deixou o seu povo no Egito, esse Deus que não deixou o seu povo na mão do Império Babilônico, né? e de tantos outros por onde passou. É o Deus que não nos deixou nas trevas, é o Deus que não nos deixou lá na perdição, é o Deus que nos resgatou, nos trouxe para o reino do seu Filho, nos trouxe para o reino da luz. E nós, cidadãos de duas pátrias. Amém? Cidadãos de duas pátrias. Eu sei que tem pessoas, cidadãs de duas pátrias, mas no sentido terreno. Mas aqui eu estou me referindo à pátria celestial, que é a pátria terrena. Uma irmã ali mesmo, que ela é americana e é brasileira, né? A nossa irmã Nelson.
mas aqui eu estou me referindo à Pátria Celeste e à terra. Que bênção. Então, este Deus, que é Redentor, que faz sair, é também o Deus que é pastor. Aí a gente tem do verso 13 ao 16, e como pastor de Israel, ele é o pastor de Israel. A gente vai ver isso muito em Isaías, em vários textos do Antigo Testamento, o Senhor como pastor de Israel. Pastor é aquele que cuida. Como pastor, ele fez passar. A gente usou aqui durante um bom tempo o Salmo 23, desde o culto da virada, que a gente vem usando aqui como um painel, o Salmo 23, com a paisagem. E Davi assim ver o Senhor, o Deus de Israel, como pastor de Israel. E ele disse: ao meu pastor nada me faltará. Me fará repousar em pastos verdejantes. Me guiará aos mananciais de águas tranquilas. Me conduzirá pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, a mesa farta. E bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia para não nos deixar faltar aquilo que nós necessitamos. Bondade e misericórdia para nos levar ao pasto verdejante, nos fazer deitar ao pasto verdejante. Bondade e misericórdia para nos conduzir aos mananciais de águas tranquilas e nos refrigerar a alma. Bondade e misericórdia para nos conduzir na vereda da justiça. Bondade e misericórdia para fazer o nosso cálice transbordar. Bondade e misericórdia para nos banquetearmos com Ele numa mesa farta diante dos nossos adversários. Bondade e misericórdia para uma vida de abundância, de transbordar de cálice, de mesa farta. Onde abundou o pecado, superabundou a sua graça. Então Ele é o pastor de Israel. Salmo de número 80, o verso 1 e o verso 2, a gente vê aí dizendo, o salmista falando: dai ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder, vem salvar-nos, restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Dá ouvidos, ó pastor de Israel. Então Ele é o Deus que faz passar. E aí o Salmo 136, a gente vai ver que Ele fez passar. Ele separou em duas partes o Mar Vermelho, para fazer o seu povo passar pelo mar a pé enxuto, cuidando do seu povo, conduzindo o seu povo, abrindo caminhos. Que tipo de resistência você enfrenta? Ele é o pastor de Israel. É aquele que vai na frente como ovelha guia, é aquele que abre caminhos. Abriu o mar, fez seu povo passar. Ele é o pastor que faz seu povo passar. E aí diz o texto que a sua misericórdia dura para sempre. O verso 14 do Salmo 136 diz: e por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele abre o mar, põe duas partes que eram como um paredão de água. Imagina que a altura dessa igreja tem um pé direito alto. Você imagina aqui, ali uma parede de água, outra parede de água, e o seu povo passando, porque Ele abriu veredas no mar.
como abriu veredas no deserto. Ele abre caminho no deserto e fazer o seu povo passar. E passar com segurança, porque Ele é o pastor que protege, Ele é o pastor que cuida. Amém? Fez passar a Israel. Nesse mesmo lugar que Ele fez passar a Israel com segurança, Ele precipitou no mar Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em João 10 a gente vai ter, João 10 é o capítulo que vai falar de Jesus como bom pastor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E em João 10, versos 27, 28, 29 também está escrito assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me conhecem. Elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. E aquele que me deu, o Pai que me deu, é maior. E aí diz: não arrebatará das mãos do meu Pai. Aquele que me deu, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. E aí o 30 diz assim: eu e o Pai somos um. Você, como ovelha na mão do pastor, que você tem entendimento de Jesus como pastor, o Deus de Israel, que para Israel Jesus ainda não existia, veio depois. Ele é o próprio Deus sendo pastor de Israel, e agora trazendo para o Novo Testamento Jesus, o nosso pastor. E em João 10, a gente vai ver, no versículo 9, ele dizendo, ele como pastor, ele abre a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Aquelas que entrarem por mim entrarão e sairão e encontrarão pastagens. E aí o versículo 10, ele vai falar que o ladrão veio senão para roubar, para matar, para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, vida em abundância. Então o versículo 11 ele vai falar, olha, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor o que é que faz? Ele dá vida pelas ovelhas. Ele dá vida pelas ovelhas. Ele deu a vida nele, morrendo a nossa morte, para que tivéssemos a sua vida. Amém. Daí ele diz, eu sou a vida. Quem tem a mim, tem a vida. Eu sou a ressurreição. Quem tem a mim, não morre, mas vive eternamente. Você pode dizer, eu tenho a ressurreição. Eu tenho a vida. Jesus é o meu pastor. Nada me faltará. Amém? Depois do verso 17 ao 23, nós vemos aí o Deus conquistador. E que é misericordioso. Porque Ele é misericordioso, Ele faz de nós conquistadores. Amém? Irmãos, isso é lindo, porque o Salmo 2,8 diz, pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. O Deus conquistador te chamou a conquistar, a vencer, a conquistar. E Ele diz que a nossa maior conquista é o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. A nossa maior conquista é reinarmos com Cristo, amém? Amém? A nossa maior conquista, irmãos, não consiste em coisas terrenas. A nossa maior conquista é a conquista dos céus, que foi conquistada por Cristo. E é por Cristo que nós temos todas as coisas. E podemos todas as coisas. Daí Paulo dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Inclusive passar por lutas, por aflições e continuar firme. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí Salmo 136, do 17 ao 22, que vai mostrar esse Deus conquistador, que significa dizer, Ele faz entrar. Ele fez sair o seu povo do Egito. Ele fez passar pelo mar, Ele fez passar pelo deserto, Ele fez
passar pelo Jordão, Ele fez passar por Jericó, Ele fez seu povo passar vencendo gigantes, aleluia, mas Ele fez seu povo entrar na terra prometida. Ele é o conquistador, é aquele que faz entrar, é aquele que faz entrar, é aquele que te faz realizar, é aquele que te faz conquistar. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que não há vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém? Aqui, irmãos, é uma herança muito maior. Herdar com Cristo, reinar com Cristo. Não há como se comparar isso aqui. Em Cristo Jesus, nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. E você vê aqui que nessa parte do texto, ele sai eliminando todos os obstáculos, todos os caminhos, todos os obstáculos aí daqueles que se opunham ao povo de Deus. Rei dos amorreus, a Og, rei de Bazã. Ele fere os grandes reis. E aí o texto fica assim, no entendimento de uma grande quantidade, grandes reis, todos os grandes reis que se opuseram ao seu povo. O verso 18 vai falar, ele tirou a vida de famosos reis. São muitos. Mas aí traz agora a citação de alguns. Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, como exemplo. Mas foram muito mais que esses aí. Eliminando os obstáculos para fazer o seu povo entrar e conquistar. Amém? Deus tem bênção para ti. Você precisa reconhecer como reconheceu. Ana, na sua oração, está lá em 1 Samuel, capítulo 2, de 1 ao 10. Ela era estéril, ela não podia ter filho, mas ela queria, ela desejava, ela creu no Deus que faz da estéril ser alegre mãe de filhos. Você pode olhar para a sua vida em uma determinada área e ver como que uma área estéril, que não produz, que não gera, que não prospera, que não cresce. Você pode olhar para alguma área da sua vida e ver a coisa mirrada, amarrada, travada, mas você precisa olhar nesta noite para o Deus conquistador. E Ana, senhora, crendo, e ela diz em seu coração, ela exulta o Senhor e diz, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque eu me alegro na tua salvação. Aleluia. Minha boca se ri dos inimigos, porque eu me alegro na tua salvação. E aí ela vai exaltando ao Senhor na sua oração, no seu canto, que ela vai citando, ela vai falando. A partir do verso 1, você vai aí até o verso 10, observando esta oração, como ela vai citando, de forma gloriosa, nos versos seguintes, ao ponto dela chegar e dizer assim, olha, o Senhor pega do pó, do monturo, o necessitado, o ergue e faz assentar com os príncipes. Isso você vai ver aqui na oração de Ana, mas você vai ver também lá no Salmo 113. No Salmo 113, o versículo 7, o versículo 8, você vai ver como o salmista vai assim falar. Ele levanta o pobre do pó. Estou falando do Deus conquistador. Imagine uma pessoa pobre.
no pó. Como já pregou aqui nesta igreja, e que mora aqui, as 2 ruas abaixo da igreja, um pregador, que já viveu em São Paulo, que já viveu no crime, que já foi usuário de crack, que vivia andando pelas ruas, como é comum do usuário, só de cabeça baixa, procurando a baga de cigarro, alguma coisa, e comendo lixo, e analfabeto, e o Senhor libertou, e o Senhor fez saber ler, sem nunca ter ido uma escola. Deus lhe deu sabedoria para ler, e ele leu aqui, pregou, sem nunca ter ido uma escola. Deus o fez conquistar um estudo sem ter estudado, aprender a ler. Olha que milagre. Olha o que está dizendo aí. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Outras versões dizem: do monturo ergue o necessitado e faz ser um conquistador. Isso é tremendo, é ou não é? Então lá na oração de Ana, você vai ver ela citando isso no verso 8 de 1 Samuel 2. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele tira este pobre do pó, do lixo, do monturo, e faz conquistar, assentar com os príncipes. Lá no Salmo 113, eu citei aí, né, o verso que a gente estava falando, e no seguinte vai trazer essa mesma citação aí de Ana. Então, a gente está aqui entre o Salmo e aí o livro de Samuel, porque a gente vai ver aí essa expressão da oração de Ana. Então, uma outra coisa muito interessante que eu gosto na oração de Ana, é claro que ela era estéril, aí o versículo diz: a que antes era fartas, hoje se alugam por pão, mas a que andava faminto não sofre mais de fome, até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Então, versículo 6, ela diz assim: o Senhor que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e exalta. Se projete nas mãos dele, creia que ele é o teu conquistador. Amém? Ele é o teu conquistador. Ele é este Deus Criador. Ele é este Deus Redentor. Ele é o pastor de Israel que faz passar. E ele é o conquistador. E o verso 23, para a gente fechar aí, o horário chegou ali. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre, e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos aí o Deus libertador, verso 24, nos libertou dos nossos adversários. Ele é aquele que faz, que te traz de volta. Seu povo teve escravizado, mas ele... E aí de repente, o povo estava na bênção do Senhor. Aí caía lá novamente nas mãos de outras nações. Deus resgatava. Estava na bênção, depois caía novamente na situação. O Senhor resgatava. O justo pode cair 7 vezes. Deus é poderoso para o levantar. E 7 significando um número perfeito e infinito. Está escrito lá no Salmo. Que ainda que caia 7 vezes, o Senhor o levantará. Porque Ele é o Deus libertador. E assim a gente pode fechar
o João 8, 32 e 36, que diz: conhecereis a verdade, e Jesus é a verdade. Conhecereis, lembra que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a liberdade há de libertar o Brasil em todos os sentidos. A verdade, perdão, há de libertar o Brasil em todos os sentidos. Ideológico, político, econômico, espiritual. Eu creio. Porque Jesus é o libertador desta nação. Amém, amados? Eu vou repetir: Jesus é o libertador da nossa nação. Amém? Assim como o Senhor usou Ciro, Ele pode usar quem Ele quiser. Amém? Como Ele usou Ciro, Ele pode usar quem Ele quiser. E bom mesmo é o Senhor usando aquele que ninguém jamais imaginaria usar. Porque está escrito lá em Coríntios que Ele pega o louco e usa para confundir o sábio. Ele pega o fraco e usa para confundir o forte. O indouto, sem muito conhecimento, para confundir os doutores. Então, João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a liberdade, a verdade que é Jesus, liberta a nossa nação. E o gostoso é o 36. O 32 ele está dizendo: conhecereis a verdade é Ele mesmo, Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Jesus. João 14,6. Aí agora, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 33 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 36, João 8,36. Por favor, pode projetar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis